Buenas, mundo! Como é que vocês estão nessa pura vida acontecendo? Hoje é dia 22 de janeiro de 2025 e eu estou aqui na Rádio Cultura de Curitiba, sintonizando com vocês o nosso oráculo semanal. Para quem não sabe, eu sou a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, abrindo caminhos para a semana do dia 20 a 26 de janeiro. Então, vamos começar falando sobre um tema que talvez tenha sido recorrente para alguns nessa semana, que é sobre um alinhamento planetário que aconteceu ontem, dia 21. E é importante a gente entender também quando se fala de alinhamentos astronômicos e alinhamentos astrológicos. Então, muitas vezes a gente tem visível no nosso céu determinados planetas por estarem mais próximos ou alinhados. No entanto, o impacto astrológico disso pode ser um pouquinho mais complexo. E a gente costuma ouvir bastante sobre datas iguais e alinhamentos planetários, e isso ser influente suficiente para, de repente, abrir portais e falar de grandes revoluções e mudanças. Então, principalmente num ano de tanta pura vida acontecendo, é muito importante que a gente esteja atento e compreenda como as coisas de fato funcionam, para não ficar só reproduzindo uma série de ilusões e de falta de entendimento, como se isso fosse fazer alguma coisa de fato mudar. Então, o que faz a gente conseguir captar isso e entender que esse alinhamento planetário ele tem aí a sua relevância, assim como a gente vai falar também do Sol que está em conjunção com Plutão, ou seja, eles estão ali passando pelos mesmos graus do zodíaco. E isso tem sim uma influência energética, mas em graus, em níveis diferentes. Então, frequencialmente, a gente tem no céu uma organização geométrica. E ela não é linear, apesar da gente visualizar e muitas vezes falar sobre isso como se fosse um planetinha atrás do outro. É importante que a gente entenda também essa organização cósmica como algo espiralado que acontece em realidades diferentes, dimensões diferentes, tempos e espaços diferentes, e cada um tem a sua forma de interagir com o meio. E todas as conexões, todos os aspectos, todas as sincronicidades que impactam as nossas linhas temporais coletivas, ou seja, quando a gente está falando de alinhamentos, de conjunções importantes, de quadraturas, de aspectos que são causados através do movimento dos planetas, isso tudo vai nos impactar a partir de uma perspectiva também da física quântica, da gente entender a multidimensionalidade de tudo isso. Esse tema me parece ainda um pouco complexo. Então vamos com calma, vamos simplificar, vamos entender o seguinte: se tem coisas que nos impactam coletivamente, durante esses acontecimentos, esses eventos astrológicos, nós veremos situações coletivas, como por exemplo, durante a semana, a questão da posse do presidente americano. Então a gente vai vendo situações acontecendo na natureza, a gente vai percebendo situações acontecendo que impactam a política, impactam a nossa organização, impactam a comunidade onde a gente vive, nos impactam economicamente. Então, esse lugar de entendimento, ele se passa a ficar mais simples quando a gente vai percebendo quais são os eventos que estão sendo noticiados durante um aspecto astrológico relevante e importante. E a gente vai fazendo essa conexão de perceber que mesmo que esteja anunciando aí uma passagem de uma era para outra, um salto quântico, isso começa sutil. No momento culminante, aquilo já estava acontecendo e passa a ser sutil no início e gradativamente vai aumentando sua intensidade.
Por isso, não é numa data específica, assim como não é quando nós fazemos aniversário e o Sol volta para o grau em que estava no momento do nosso nascimento, e a gente tem aí nosso retorno solar. Assim como quando a gente faz aniversário, a gente não vive aquela idade cronológica embutida num dia só, você não vive a experiência do que é realizar aquele próximo ano num dia só, mas a gente tem aí uma breve introdução sempre quando a gente está entrando e saindo de um ciclo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é a pura vida acontecendo das atualizações completas da programação que nós estamos vivenciando e experienciando como humanidade. Acontece que tudo que não é compreendido é ignorado e negado. Guardem essa informação. Tudo que eu não compreendo, eu nego porque eu não entendo. Tudo que eu não compreendo, eu não questiono porque eu não quero gastar energia para poder compreender. Até mesmo o ponto da gente compreender para poder trazer uma perspectiva diferente daquela. Então, a gente inicia algo que vai se repetir apenas daqui a algumas centenas de anos, mas ao mesmo tempo demora talvez centenas de anos para se concluir o efeito total, por se tratar de algo que não é linear, que vai acontecendo, dependendo também dos humores, das nossas ações, de como a gente responde a tudo isso, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, sabemos que temos aí Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus e Saturno dentro desse alinhamento que foi colocado ali como um alinhamento que não acontece sempre, e a gente traz essa matéria para o campo físico, observando que algo que antes estava, de certa forma, incomodando ou sendo intuído, percebido, vem com mais intensidade para o campo físico. Então, vamos perguntar aqui como está o seu sono, a sua energia, o seu corpo, o seu apetite. Você está percebendo esses excessos e oscilações nas últimas semanas? Sim, a gente pode responder, isso é a vida, né? Sempre pendulando. Cada semana uma situação, quando você acha que você está num lugar, já mudou tudo de novo. Mas tem períodos onde isso fica um pouquinho ainda mais intenso. E é engraçado, ou no mínimo curioso, que de modo geral, nós, réis mortais, em busca de estabilidade e uma vida segura, essas mudanças ainda assim são generosas, porque elas são oportunidades da gente se aproximar mais do que a gente veio fazer aqui e imprimir a nossa assinatura energética naquilo que a gente faz, no nosso jeito de fazer as coisas. Então, sim, os resultados são extremamente importantes. Porém, contudo, todavia, a forma como a gente imprime a nossa energia nesse momento é muito mais relevante, porque é justamente combustível para os próximos capítulos. Diante de outro evento significativo, que eu comentei num post no Instagram, e é legal a gente aprofundar um pouquinho, dessa semana um outro evento muito significativo é o Sol junto a Plutão, que também é chamado de Plutão Casime, que é um evento também que acontece anualmente, mas em Aquário é bastante inédito. E ele tá ali, entrou o Sol em Aquário, Plutão já estava em Aquário e ele é mais lento, então eles ficam ali como se o Plutão estivesse no coração do Sol. E quando isso acontece, agora já a 2 graus ali de Aquário, alguma área da nossa vida recebe essas duas forças simultâneas. Então, o Sol, que é a pura vida acontecendo da luminosidade, da consciência, da nossa essência, traz esse encontro junto de Plutão, que não seria exatamente o oposto, mas é um grande complemento dessa dualidade, porque Plutão está associado
aquilo que está oculto, aquilo que está embaixo da terra, no mundo subterrâneo, no nosso inconsciente. Então, alguma área da nossa vida está sendo diretamente tanto impactada quanto energizada para que haja uma transformação. Quando a gente passa a trazer esse olhar alquímico, a gente percebe que mesmo diante do caos, de uma dificuldade, de algo que não era esperado, também tem algo extremamente forte, poderoso e, digamos assim, positivo no sentido de elevar as condições energéticas e não apenas de ser bom ou ruim, para que a gente se transforme. O que intensifica o significado de Plutão, inclusive, que é aquele que oferece riquezas. Etimologicamente, Plutão também está relacionado ao grego Hades, e ele é o deus do submundo. Então, ele recebia um epíteto que conferia essa conexão. Por quê? Essa conexão de que ele é o deus da riqueza, mesmo sendo o deus do submundo, e tão julgado dentro da mitologia. Porque todas as coisas que caem por terra também surgem da terra. E isso é muito interessante da gente refletir essa semana. Então, se você descobre mentiras, se você descobre máscaras, se você se percebe numa situação que não é mais confortável para você, se aquelas coisas que você está vivenciando caem por terra, significa que elas também vieram da terra. Você algum dia também recebeu aquilo como uma novidade. E uma hora a situação deixa de fazer sentido, deixa de ter função, precisa ser atualizada, renovada, deixada para trás. E é essa a riqueza da pura vida acontecendo. Todas as coisas que caem por terra também surgiram um dia da terra. Então tem coisas que a gente precisa devolver para a terra. Se a gente for olhar isso assim de uma forma bem filosófica e profunda, inclusive este invólucro humano, este corpinho aqui um dia volta para a terra. E se a gente sabe disso, da impermanência e também da temporalidade das coisas, por que é que a gente vive como se nós tivéssemos no comando e fôssemos donos da coisa toda? Agora, então, nesse processo que se inicia nessa semana, cada semana a gente vai falando isso, né? Essa semana a gente inicia um período que a gente vai refletir sobre isso. Não termina, né? Não fecha uma portinha depois e fala, pronto, agora estamos em outra semana. Não, vai espiralando, as coisas vão se unindo. Então, é importante a gente ir integrando como é que eu estava uma semana atrás e como é que as coisas se desenrolaram até aqui. Então, tá, vamos cuidar agora. Se a gente está nesse tempo de deixar cair por terra algumas coisas para então receber da terra coisas novas, a gente precisa assumir essa dinâmica como se fôssemos mineradores. Como se a gente precisasse agora, porque de fato precisamos, eu uso bastante como se a gente fosse fazer tal coisa, porque é uma forma simbólica de dizer, mas então como se fôssemos minerar as nossas próprias riquezas, lá dos recônditos escuros da nossa alma, e descobrir caminhos dos nossos destinos que até então estavam ocultos de nós mesmos. Eu confesso para vocês que uma das coisas mais divertidas, além de ser humana e de trabalhar com esses assuntos, é a gente perceber que a gente sempre pode ser surpreendido quando a gente busca o autoconhecimento. Então, se tem algo muito legal nessa bagunça toda, nesse caos todo, é a gente continuar vivo, tendo a oportunidade de descobrir que temos talentos que não reconhecemos ainda na gente, que temos experiências que ainda não vivemos, que tem partes nossas que podem ser extremamente, além de surpreendentes, agradáveis para se experienciar. E esse mundo todo que tem dentro da gente se configura dentro de uma lei cósmica, ou seja, assim como a gente fala do céu e fala de todas essas maravilhas e esses mistérios e tanto espaço desconhecido, a mesma coisa acontece dentro da nossa consciência, dentro da nossa psique.
Então, há tanto ainda para você saber de você e você está aí desistindo por causa de um detalhe? Há tanto ainda para você descobrir e experienciar de coisas que você nem sabe que são possíveis aqui nessa vida ainda. E você está achando que a situação é só se estabilizar para chegar no final da vida e estar um pouquinho mais seguro? Então, não, a gente não veio para viver todas as possibilidades. É por isso que a gente tem aí uma programação astrológica, a gente tem o nosso mapa astral, para dizer, sim, a pura vida acontecendo está aqui, mas o que você tem para oferecer, o que você tem para receber, é um fluxo individual. Por isso que quando a gente se conhece, a gente vai fazendo escolhas que a gente entende que são compatíveis com a nossa assinatura energética e passa a deixar outras para trás. E isso é um processo evolutivo, em espiral, que vai acontecendo tanto ao longo do tempo, quanto ao longo das permissões que a gente se concede. Se por onde Plutão passa, astrologicamente, ele transforma para gerar essa riqueza, ele também vai destruir e ele também vai criar o caos para abrir caminhos. O que é a sustentação do eixo? O que é essa energia que é necessária para que as coisas se findem e comecem de uma forma atualizada, compatível, justa, harmônica com o que a vida está pedindo e com o que nós temos que entregar para a vida. Então, qual é a situação? Coletivamente, a gente tem estruturas extremamente arcaicas, rígidas, cristalizadas, em busca de se estabelecer eternamente e estabilizar, o que deixa os seus envolvidos extremamente embrutecidos, duros e da mesma forma rígidos. Então, isso coletivamente vai falar sobre a necessidade de vir sim situações que trazem essas qualidades. Isso permeia os indivíduos que vão querer levar suas vidas dessa forma também, mas como toda situação dual, a gente vai se deparar com uma questão que vem para destruir o que está mais enrijecido. Não é agora, não é amanhã, não é daqui a pouco, talvez não seja nos próximos anos, mas é isso que se inicia agora. Porque passando por essas situações ou pessoas ou nós mesmos, as nossas próprias estruturas internas e emocionais que estão cristalizadas, essa passagem de Plutão não deixa pedra sobre pedra. E é isso que a gente precisa compreender. Se na nossa vida, se no mundo, se na situação que a gente vive, não importa se seja no micro ou no macro, não vai ficar pedra sobre pedra, como eu vou me preparar para lidar com isso? O que eu posso antecipar? O que eu posso diminuir a intensidade? O que eu posso organizar? Para a gente começar a buscar essa inteligência natural, ao invés de ficar apenas dependente da forma como as inteligências artificiais vão se organizar. E a gente precisa antecipar isso, porque é assim que a gente cresce e deixa essa mediocridade do superficial para ir fundo realmente naquilo que importa. Vamos fazer um breve intervalo para dar uma respiradinha e já voltamos. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Vanessa, não está muito quente? O estúdio não está muito quente? Não percebi, achei que tava até mais, lá fora tava mais. Tá bom pra você? Por quê? Mudou a climatização? Pra mim tô achando quente. Não, tô bem, eu não tô nem com meu leque me banando aqui. Tá de boa então tá bom. Tá, obrigada. É que o canário, que é o primeiro horário, ele vem baixa, ele sobe muito a temperatura. Ah, mas tá tranquilo. E aí eu acabo por esquecer de Estamos climatizados no equilíbrio. Que bom. 69. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Gostoso igual colo de vó. Aqui na Copel, a gente sabe
Quem trabalha no campo não pode parar. E o cuidado com a segurança também não tem descanso. Mantenha atenção para evitar acidentes com a energia elétrica. Onde tem postes e fiação de energia, não é indicado colher frutas, tirar bambu ou podar árvores de grande porte. O contato com os fios pode causar desligamentos e acidentes graves. Conheça as dicas Energia Segura em copel.com. Copel, pura energia. Todo músico já foi criança. Sérgio Pena, defina-se. Quem é você? Conte pra nós. Olá. Piá Valeteiro, filho de imigrantes ucranianos e italianos, criado no Capão Raso, que um dia quis tocar trompete e a mãe colocou na aula de flauta doce. E eu nunca toquei sopro nenhum. Aí fiz a iniciação musical pelos braços da mamãe na flauta doce. Todo músico já foi criança. 12:23. Estamos de volta então com a Pura Vida Acontecendo. Eu vou até reforçar o final daqui da nossa primeira parte, falando sobre as transformações que Plutão traz para nós, diante também deste encontro nessa semana do Sol com Plutão, e reforçando então, é assim que a gente cresce e deixa a mediocridade do superficial. É através de situações sendo finalizadas, de certa forma brutas, destruídas, mas a gente, de maneira geral, já vive um script, uma agenda autoimposta. Nós aceitando isso ou não, isso é uma realidade, basta a gente dar uma olhadinha lá fora, né? Então, a gente vai criando relações e papéis com crenças equivocadas sobre como as coisas são e como invariavelmente achamos que as coisas deveriam ser. Isso envolve relacionamentos, profissão, a forma como a gente lida com o sistema, a forma como a gente de fato joga esse jogo. Então, essa atualização nos nossos papéis, na nossa skin, no nosso personagem é um pouquinho mais profunda. E para quem tem as suas conexões espirituais, percebe também que isso espiritualmente também acontece. Eles também passam por atualizações do outro lado. E como todo ciclo, para algo nascer, é preciso primeiro que algo se finde, deixe de existir. E isso, por mais natural que seja, nós não conseguimos normalizar as sensações e as emoções, porque estamos sempre buscando um lugar de estabilidade contínua. E aí isso tudo vem à tona. Vem à tona numa situação, vem à tona num diálogo, vem à tona numa experiência, vem à tona numa decisão, vem à tona num movimento que inicialmente parece sutil e você talvez nem considere aquilo como um evento da sua vida. Mas é ali que aquela chave vira e precisa virar para que venha à tona. E vem de uma dimensão, tanto espiritual como da nossa própria psique, uma dimensão que ela é quente e úmida. E se a gente está falando desse aspecto, desse ambiente, a gente está falando, então, sobre estarmos num momento onde estamos todos gestando novas concepções, novas formas de manifestar a vida, novas formas de se relacionar. E, portanto, o verdadeiro valor dessa mudança que está iniciando agora, em janeiro de 2025, e que perdura pelos próximos anos, o verdadeiro valor disso ainda está guardado, ainda está oculto, ainda está abaixo dos nossos olhos, como se ainda estivesse sendo gestado. Ou seja, a gente pode sentir, mas a gente ainda não alcança, não consegue conceber que cara isso vai ter, como isso vai ser quando estiver se manifestando. Mas a gente sabe, a gente sente o frio na barriga, vem aí, muitas transformações. Agora, dentro da sua vida, quando você consegue se ocupar de fazer com que isso seja, por fim, uma gestação simbólica saudável, por fim, seja um lugar onde você consiga se planejar, ter um cuidado para as próximas mudanças, considerar fatores de riscos e fatores saudáveis para essas mudanças
isso se torna um momento continuamente precioso, por mais perrengue que se tenha, por mais desafio que se tenha. O que está estagnado morre, não apenas morre, mas também sucumbe. Mas também o que está estagnado cresce, não somente cresce, mas se multiplica e se renova e intensifica outras coisas. Então, se numa situação, numa área da vida tem algo se findando, você simultaneamente percebe que, peraí, mas ao mesmo tempo tem algo que está sendo aprofundado aqui nessa outra área. Porque as coisas não acontecem separadas do todo, elas não se desintegram para que algo aconteça. Só que a gente precisa exercitar esse nível de compreensão e olhar para as situações como todas partes de uma mesma experiência, que vão nos colocar sempre diante do inevitável, mas que vão nos dar aquela porcentagem básica de aí, como é que você quer lidar com isso? Porcentagem básica de livre-arbítrio. Como é que você quer lidar com isso? Quais são as suas percepções? E tão intenso é tudo isso que não é necessário também que a gente se cobre, porque a cobrança está justamente na estagnação, na cristalização, na rigidez. Então são dias para a gente também aprender a sucumbir, deixar ir algumas coisas, aceitar que não vai conseguir lidar da melhor forma, que não vai conseguir se preparar da forma ideal e que tá tudo certo. Então, de uma forma ou de outra, a flexibilidade ela acontece para que a gente libere as cristalizações, mas logo a gente retoma para o nosso ponto de força, porque é preciso entender essas dinâmicas de oscilação. Tá acontecendo uma oscilação energética, frequencial. É só a gente olhar para todos os processos físicos e da nossa natureza que vão se manifestando. Então, acontecem exageros para então a gente perceber o que de fato está sendo oferecido, o que de beleza está sendo oferecido e o que de necessário ser entregue também está sendo oferecido. Isso é simultâneo, a gente não tem esse tempo que a gente imagina ter para experienciar as coisas separadas. Então, quando vem uma situação pesada e você sucumbe, mas sucumba mesmo, sabendo que você vai ter que levantar logo em seguida. Quando você precisa descansar, descanse mesmo, sabendo que você vai precisar dessa energia para começar a tomar iniciativas de mudança. Quando você precisa comemorar algo, comemore mesmo, sabendo que isso não é para sempre. Então, esses ciclos de impermanência, eles vão nos permitindo entender que essas dinâmicas oscilatórias, tanto dos nossos humores, quanto desse mundo maluco que a gente vive, são necessárias para que a gente cresça, amadureça, num nível que não é apenas físico, é consciencial. E uma hora tá tudo bem, né? Uma hora tá tudo certo, uma hora tá tudo ótimo, uma hora você tá resolvendo as coisas, tem dinheiro entrando, tem amor acontecendo, tem experiências no trabalho muito ricas, tem as coisas super dando certo em todas as áreas da vida, é aquela magia da pura vida acontecendo. E dali a pouco, talvez apenas alguns dias depois, outra hora, é outro ciclo. E a vida, morte e vida vai mostrando exatamente isso. Se a gente fica na ilusão de só fazer o mesmo e só querer receber, só querer colher, só querer ficar na parte boa da situação, como é que existe troca justa com o meio? Ao mesmo tempo que a gente não pode ficar só esperando ter a colheita, porque a fonte seca, a destruição pega, ficamos mais vulneráveis a ataques. E se a gente entende a pausa e o silêncio, e o inverno, e o espinho, a semente, toda essa parte simbólica, né, do que seria então entender os ciclos de agora é hora de plantar, hora de semear, hora de colher dentro de cada área da nossa vida, a gente vai entendendo também essas pequenas partes e percalços como parte sempre da próxima colheita.
Então, aquilo que está difícil também é uma forma de poda para que eu tenha uma fertilidade maior naquilo que eu preciso crescer e desenvolver. Eu preciso fertilizar o processo e nós, de alguma forma, damos passagem para essa fertilização do processo quando a gente coloca, então, esses recursos que até então estavam ocultos, aquela força que você não sabia que você tinha, aquela situação que você não se imaginava vencendo, quando isso é colocado à prova, quando isso é colocado com esforço, quando isso é colocado a serviço do que a vida, do que aquela circunstância, do que aquela relação está pedindo, seja algo que você considere negativo ou positivo, esses questionamentos todos também vão fazendo com que se amadureça. Então, a pergunta, de alguma forma, para reflexão nesse sentido, também seria: o que é que você precisa dar passagem? Afinal de contas, estamos usando aqui esse universo simbólico como um processo de gestação, não é mesmo? Então, daqui a pouco, se você está gestando algo que você não conhece, que você não sabe o que é, se você não sabe se é bom ou se é ruim, você vai precisar dar passagem de qualquer forma. Então, é bom se fazer essa pergunta. O que você tá, a forma como você está se comportando, a forma como você está lidando com as suas adversidades e maravilhosidades da vida, vai fazer com que você dê passagem para o que exatamente? Porque na crise, você ainda pode ajudar outras pessoas a superarem os seus processos. Na crise, você pode não ter a solução para você, mas você pode ter um recurso que sirva para alguém. Na crise, você pode estar sem nada, mas o que você tem para oferecer de talento, de comportamento, de energia, pode ser tudo para alguém que está bem debaixo do seu nariz. E se você descobre que você tem mais do que você imagina no meio de uma crise, no meio desse processo de estar gestando uma nova vida e dar passagem para um desconhecido, você cria oportunidade para aquilo se multiplicar. Então, a forma mais inteligente da gente lidar com todo esse sistema, com todo esse jogo, com toda essa intensidade, essa destrutividade, tanto coletiva quanto nos percalços individuais, é entender como gerar recursos com o que a gente é bom, como gerar energia, como entregar o nosso tempo para aquilo que realmente vale, para diminuir cada vez mais essa ideia de que é na escassez que a gente precisa viver, que não existe solução para nada, que isso tudo vai ser sempre uma grande miséria, porque quanto mais perspectiva a gente cria em relação a isso, menos tempo e energia a gente está colocando naqueles recursos que podem sim nos auxiliar a prosperar aquilo que a gente coloca como importante. E quem vai julgar e criar esse critério, se isso de fato é importante ou se isso não é positivo, é sempre a nossa consciência. Então, quando Plutão está casime, ou seja, no coração do Sol, no mesmo grau que o Sol, quando ele traz essa mesma intensidade com o auxílio da energia solar, ele está a 2 graus de Aquário, rompendo coisas, rompendo véus, rompendo ilusões, rompendo perspectivas, rompendo ideias e crenças que não vão participar mais do seu futuro, rompendo para criar um futuro, rompendo para favorecer também o impacto que você precisa gerar para um futuro. Então, se você está saindo de algum lugar que você gostava muito, se você está se estremecendo numa situação que você achava que estava tranquila, é importante entender o que está sendo rompido, o que você precisa da passagem para que no futuro próximo você entenda quem é o seu representante na Terra. Ah, mas como assim? Quem é meu representante na Terra? Quem é seu representante na Terra? As pessoas costumam trazer muito essa dinâmica, né? Ah, fulano me representa.
Bom, então você tem o seu representante na Terra como uma agenda, um script político, você tem os seus representantes através de dominadores globais, você tem os seus representantes numa inteligência artificial, você tem os seus representantes como a imagem de um salvador, você tem os seus representantes numa ideologia que você criou lá na adolescência e que você segue apenas olhando a vida através disso, ou você tem um representante porque você tem a fascinação com alguém que você gostaria de ser e não é. Então, por mais bonitas e ao mesmo tempo provocativas que sejam essas palavras que fazem a gente se identificar muitas vezes e usar esses termos de fulano me representa, tal coisa me representa, não se iludam. E lembrem-se que o único representante de você mesmo na Terra é só você. Você sendo o seu único representante na Terra, cabe a você e não ao seu parceiro, à sua namorada, à sua mãe, ao seu pai, aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus colegas de trabalho, fazer o trabalho que você veio fazer. Então, sendo nós mesmos nossos únicos representantes em Terra, todas as coisas que estão sendo rompidas são para nos mostrar que aguenta aí, porque lá na frente é para melhorar. Ah, mas isso pode ser uma versão muito doce, uma versão muitas vezes ilusória. Depende do que é melhorar para cada um, não é mesmo? Então, podem existir ressonância com pessoas para que as coisas fiquem ainda mais fortes para poderem ser combatidas? Ou podem acontecer ressonâncias com coletivos, com lugares, mais para garantir o fluxo e harmonia de leis universais, não é? Melhora só quando acontece o que eu espero, o que eu queria nesse tempo. Imagina, gente, isso como humanidade é muita coisa, que é muita gente querendo coisa ao mesmo tempo, no mesmo tempo de convívio com outros. E então estamos entregando o nosso poder a quem quando a gente fala que tem alguém nos representando? Estamos entregando que tipo de clareza para determinar como a gente vai viver a nossa vida com determinados pensamentos? Então, se a gente vai falando sobre as situações e vivendo as situações sem nenhuma clareza, sem nenhuma consciência do que nós representamos como indivíduos, como talentos, como recursos naturais para a vida, aí a gente vai realmente perdurar esse caos sem entender porque as coisas se repetem. Ainda assim, a vida é tão generosa que mesmo no caos, o essencial se manifesta e se mostra. Mais um rápido intervalo e já voltamos. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Mais ainda, psicanálise, literatura e política. Curadoria, Patrícia Corseto e Michele Borges. Apoio, Livraria da Tarde. Sempre um tema diferente, com convidados especiais. Vídeos disponíveis em cultura930.com.br. Meio-dia e 41. E voltamos então com o nosso oráculo semanal. Na Pura Vida Acontecendo, aqui na radiocultura.art, sintonizados aqui no YouTube, na rádio e no Instagram. E vamos ler então agora as nossas cartas. Falamos aí sobre o céu do momento, sobre todo esse movimento de transformação plutoniano. E agora eu escolhi para essa semana até mesmo um oráculo diferente. Vamos transformar um pouquinho também os oráculos que a gente estava usando aqui.
O cenário dessa semana eu vou usar com o tarô da deusa Tríplice, que também tem cartas grandes e maravilhosas. Para quem está acompanhando ali pelo YouTube ou pelo Instagram, vai poder ver essas cartas. E a carta dessa semana, olha só, eu achei muito sincrônico, porque, como vocês sabem, eu sempre preparo o céu astrológico antes e depois sigo exatamente o fluxo que eu apresento aqui no programa. E aí depois eu desdobro com as cartas, que vão trazer um cenário geral, aquilo que a gente precisa deixar naquela semana e aquilo que a gente precisa abrir caminhos. E quando eu abro a carta, ela é uma mulher gestando, então tem esse potencial infinito. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui algumas partes dessa carta, que diz o seguinte: nesse momento de exaltação, podemos ficar sensíveis a campos e vórtices energéticos, a linhas e pontos magnéticos no interior do corpo da Terra. O corpo humano, contendo o milagre, está de novo se unindo à vida e ao potencial do mundo. Consequentemente, os aspirantes comprometidos tomam agora consciência de suas raízes, que atravessam as galáxias e vão ao centro deste útero da Terra, que continha todas as sementes originais da criação. A nossa mente superior dissolve-se na música do universo. A bela corrente sonora que emana dessa sinfonia cósmica abre os canais da nossa intuição. Profecias, poesias, artes, rituais e comunicações de todos os tipos são dádivas dessa deusa tríplice manifestando em nosso cotidiano. É a alma do novo mundo que está sendo gestada em nosso interior. É a joia que brilha no nosso coração. Ao perceber isso, você se torna um vaso forte, um vaso cheio de amor infinito, de luz e sabedoria. E você conhece o seu próprio potencial infinito. Você consegue aplicar no cotidiano esse potencial infinito toda vez que concebe uma ideia ou uma emoção e a deixa então amadurecer no útero da consciência pura antes de oferecê-la ao mundo. Você cultiva o poder do potencial infinito na sua vida por meio do descanso, da reflexão, da meditação, entendendo e considerando a possibilidade de fazer esses caminhos para dentro, como uma peregrinação a lugares sagrados, por exemplo. Você cultiva o seu poder quando se visualiza gestando todas as possibilidades. Ao atravessar uma porta, lembre-se que toda morte é passagem por uma nova vida. Estude as antigas artes divinatórias, estude as ciências ocultas, abra os potenciais da sua psique, confie na sua intuição e deixe que os padrões morram naturalmente, abrindo espaço para a possibilidade de surgir uma nova pessoa no seu lugar. Você a encontra quando se permite esse descanso de não saber, esse descanso de lidar com o desconhecido e as incertezas, ao invés de ficar se precipitando para dentro de falsas seguranças ou soluções prematuras. Você encontra essa nova pessoa dentro de você quando finalmente entra nesse estado de quietude, capaz de se proporcionar acesso ao seu próprio poço de sabedoria e saber quando atravessa qualquer tipo de limiar. Olha que interessante toda essa reflexão trazida aqui para a gestação, porque é exatamente isso que acontece numa gestação física, não é mesmo? Quando as mulheres estão grávidas, todo esse processo pelas quais elas passam dentro dos 9 meses é o mesmo processo que nos cabe quando simbolicamente tem algo para acontecer. A gente precisa cuidar dos detalhes, dos pormenores e entender que essa frequência ela é temporária para algo muito maior. Por isso que quando a gente vai olhar para esse processo de autogestação, o que eu gosto muito de dizer no Laboratório do Amar Cura, nos trabalhos que eu ofereço em grupo, que todo o nosso processo diz respeito a entender que a maior magia é a autotransformação,
é essa autogestação, você entrar em situações e sair nova, você entrar em situações e nascer de novo, passar por renascimentos a cada escolha, a cada mudança. E quando a gente olha para a carta, para a posição da mochila, que é aquela carta que a gente abre aqui no nosso oráculo semanal, para falar do que está pesado, do que já está sem utilidade, a gente tem a carta, aqui usando o baralho da Tábua dos Reis, as cartas dos Trancas-Ruas das Almas, a gente tem a carta das alianças e correntes. Como assim? Alianças e correntes na nossa mochila. O que isso quer dizer? Bom, verifique aí nas suas costas, na sua última semana, no seu último tempo, se tem alguns acordos que você andou fazendo que não funcionam mais. Se tem alguns tratos, se tem algumas coisas que sejam contratos ou alianças ou parcerias ou formas de se estabelecer uma comunicação dentro de algumas relações que não se encaixam mais naquilo que você quer para a sua vida. Então é preciso agora ver como você vai alquimizar estes tratos, esses acordos, essas alianças. É necessário diluir para conseguir lidar sem tanta intensidade, é necessário romper, é necessário distanciar. Percebe que para cada solução que a gente busca, a gente usa um elemento. Quando a gente está falando de rompimento, a gente está falando de corte, de algo abrupto. Quando a gente está falando de diluir uma situação, a gente está falando de usar a água, de deixar as emoções trazerem alguma coisa à tona, ou apaziguar. Quando a gente está falando de distanciamento, a gente está falando do ar, a gente está falando de criar espaço, de ir para onde acontecem outros ventos. E quando a gente está falando de se aquietar, de não resolver agora, de não se precipitar em relação a esses acordos, apenas perceber, nós estamos falando de entrar em contato com a terra, de ficar aqui no pé no chão, de dar uma sentadinha, de dar uma acalmada. E isso é muito interessante de perceber, porque quando a gente não sabe como é que a gente precisa trazer uma solução para algo que já não funciona mais, a gente pode encomendar para os nossos sonhos. E aí, antes de dormir, lembrando-se que todas essas movimentações estão acontecendo, pensando aí o que será que eu vou fazer com essa situação que já não me serve mais, você pode pedir para sonhar. Pedir para quem? Para você mesmo, para o seu próprio inconsciente, te trazer as ferramentas necessárias para que as coisas fiquem mais claras dentro da sua própria psique, para que você entenda se com esses tratos, esses acordos, essas coisas que não se encaixam mais na sua vida, você precisa ter uma direção ou outra, para que não haja uma dúvida que fique te consumindo de como é que eu vou lidar com isso. Quando você estabelece, mesmo que seja agora, durante tal prazo, eu não vou mais pensar nesse assunto, está resolvido também. Quando você pensa, eu tenho tal tempo e tal recurso para resolver isso e para quitar essa dívida, essa pendência, essa coisa mal resolvida, esse mal entendido, você se dando um prazo, as coisas também começam a fluir. O universo, ele faz leituras rápidas, apesar de a gente achar que algumas coisas demoram, está numa velocidade incrível. Basta que a gente abra os olhos e comece a interagir com isso também. E aí, quando a gente vai falar, abre caminhos. Como é que a gente vai olhar, então, para aquilo que nos abre caminhos, para aquilo que nos faz olhar para frente? Temos a carta de merecimentos e esperança. E a carta de merecimentos e esperança vai falar exatamente de abertura de caminhos. Quando você passa a encontrar meios de usar os seus recursos e confiar que você precisa se movimentar em relação ao que não funciona mais, naturalmente isso gera tanto um senso de permissão, de eu vou me permitir seguir em frente, eu vou me permitir olhar para outras coisas, eu vou me permitir estudar outras áreas, eu vou me permitir, complete a frase como quiser. Então esse senso de permissão,
é que traz algo que muitas vezes a gente se relaciona com essa ideia de merecimento e esperança, que é a própria força dos caminhos abertos. Olha, os caminhos estão abertos, agora como é que você vai conduzir? Para onde você vai se permitir olhar? E a gente consegue se proteger também, porque mesmo com os caminhos abertos, significa que a gente está aberto, que a gente está sendo visto e que a gente passa a ver. Então a gente consegue se proteger quando estamos caminhando, quando a gente está se ouvindo, quando a gente está ouvindo a espiritualidade, quando a gente está confiando na nossa intuição, ou seja, quando a gente está se permitindo sair de um lugar para outro, mesmo sem ter a certeza de onde isso vai dar. O processo ele vai ficando mais flexível, ou seja, às vezes nem vai ser tão difícil quanto você imagina, às vezes nem vai ser também tão fácil quanto você pensa, mas é aquele lugar de flexibilidade. Puxa, isso aqui eu achei que fosse resolver mais rápido e tá um pouco truncado, mas isso aqui que eu achei que fosse levar anos, já tá resolvido. Lembra de que as coisas são simultâneas? Então essa flexibilidade, ela vem dessa percepção de caminhar por merecimento, de caminhar por se permitir e de entender que é preciso dar um respiro também para que as coisas fiquem mais flexíveis. Nada de ficar tentando resolver em cima da coisa na base da pressão até surgir uma resposta. É um ótimo momento, então, para fazermos o quê? Tratamentos energéticos, terapia, eu sempre vou indicar, obviamente, os oráculos, mas principalmente tratamentos energéticos, porque a gente está trabalhando com dar passagem. Então, aqueles elementos, ervas, eu falo tanto das velas, dos rezos, dos banhos, todas essas coisas que tem a ver com elementos naturais, é uma ótima forma da gente iniciar tratamentos, pelo menos nos próximos 7 dias. Então, não vou dar dicas nem recomendações, mas quem intuir, quem conhecer, quem tiver acesso para desenvolver algum tratamento energético, espiritual, natural, nessa semana, é super recomendado, justamente pela maleabilidade que as coisas estão se mostrando e pela flexibilidade que o nosso corpo pode ter para receber essas mudanças. E aí é mais um plus, né? Mais um bônus, porque a gente vai gerando méritos através de qualquer tipo de esforço. Então, se eu resolvo fazer um detox, eu estou gerando méritos, eu estou me esforçando para deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Eu estou acumulando energia para resolver alguma situação. Quando a gente fala de penitência, de sacrifício, eu acho um pouco complicado pelo peso e a culpa que se carrega. É bom a gente lidar com esses tratamentos e essas escolhas de uma forma mais simples. Que é essa perspectiva de eu vou tirar a energia de um lugar que está me subtraindo para colocar a energia num lugar que está somando. Se eu preciso mudar algum hábito, é simples assim. Então, quando a gente fala de tratamento energético, às vezes é só você deixar de fazer uma coisa que você já sabe que você está fazendo mal. Que está te fazendo mal e que talvez você também esteja fazendo mal, vai saber. Agora, seguir em frente em direção ao futuro, sabendo que é justamente agora, fazendo muito bem o básico, que é dormir bem, que é se cuidar, que é colocar energia onde precisa, resolver as suas pendências da forma que é possível, gerar esse esforço um pouquinho mais numa situações e dar respiro para outras, que a gente segue em direção a esse futuro que já existe, que já está desenhadinho, mas que a gente precisa chegar de uma forma assim potente. Por isso que estamos trabalhando os nossos potenciais infinitos. E agora, aqui em Curitiba, terminamos com o nosso programa da Pura Vida Acontecendo, com um temporal maravilhoso, que leve todas essas águas, mesmo todas essas coisas ruins que a gente anda pensando, fazendo, mas que também vem os bálsamos para que a gente possa lidar com os nossos potenciais infinitos e equilibrar os processos. Deixo aqui o meu agradecimento a você que está me ouvindo, a Rádio Cultura de Curitiba, a Pura Vida Acontecendo, a quem vai chegar, a quem já chegou e a quem nunca vai chegar. Um beijo e até a próxima! Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo,
Eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima!